Dezembro de 536. Um general com apenas 7.500 soldados atravessa os portões de Roma. A cidade que governou o mundo por 1000 anos está vazia. Os godos fugiram durante a noite, incapazes de acreditar que um exército tão pequeno ousaria atacá-los. O homem que acaba de entrar chama-se Belisário. Ele tem 31 anos. Nas semanas seguintes, 150.000 guerreiros godos cercam a cidade. A proporção é de 20 para 1. Qualquer manual militar diria que a situação é impossível. Roma deveria cair em dias. Mas Belisário não leu esses manuais. Ele vai defender Roma por 1 ano e 9 dias. Vai inventar táticas que nenhum general romano usou antes. Vai transformar aquedutos em armadilhas e moinhos em armas. E quando tudo terminar, os godos vão recuar derrotados, sem entender como perderam. Este é o homem que Hollywood nunca filmou. O maior general que o Império Romano produziu depois de Júlio César. E a história de como Roma recompensou vai deixar você com raiva. Para entender Belisário, precisamos entender o mundo em que ele nasceu. Estamos no início do século VI. Roma, a cidade, já não é a capital de nada. O Império Romano do Ocidente caiu 50 anos antes, em 476. Mas o Império Romano não morreu. Apenas mudou de endereço. Constantinopla, a nova Roma às margens do Bósforo, ainda governa o Mediterrâneo Oriental. Ainda se chama Império Romano. Seus cidadãos ainda se chamam romanos. E em 527, um homem ambicioso senta no trono, Justiniano I. Ele tem um sonho obsessivo. Quer reconquistar tudo o que foi perdido. Quer reunificar o império. Quer que Roma volte a ser romana. Mas Justiniano não é general. Ele é burocrata, legislador, construtor. Para realizar seu sonho, precisa de uma espada. Precisa de alguém disposto a fazer o impossível com recursos miseráveis. Precisa de Belisário. O jovem nasceu por volta de 505 em Germânia, na fronteira com a Trácia. Não era nobre. Não tinha conexões. Tinha apenas uma coisa, talento militar puro, do tipo que aparece uma vez por século. A primeira prova veio em 530, na Batalha de Dara. Belisário tinha 25 anos e enfrentava o Império Persa, a única potência capaz de ameaçar Constantinopla. Os persas trouxeram 40.000 homens. Belisário tinha 25.000, muitos deles recrutas sem experiência. O historiador Procópio de Cesareia estava lá. Ele serviu como secretário de Belisário e registrou tudo. Segundo ele, Belisário fez algo que nenhum general romano fazia há séculos, cavou trincheiras em formato de meia-lua na frente de suas linhas. Parecia loucura. Trincheiras eram defensivas, e Roma sempre atacava. Mas Belisário entendeu algo que seus predecessores não entendiam. Ele não tinha homens para desperdiçar. Quando a cavalaria persa avançou, as trincheiras quebraram sua formação. Os arqueiros romanos, protegidos nas laterais, despedaçaram os flancos inimigos. Os persas perderam 8.000 homens. Os romanos, algumas centenas. Foi a primeira vitória romana significativa contra a Pérsia em décadas. Justiniano percebeu que tinha encontrado sua espada. Em 533, Belisário recebeu uma missão que parecia suicídio. Reconquistar o norte da África dos Vândalos. O reino vândalo existia há um século. Tinha frota poderosa e exército experiente. Justiniano deu a Belisário 15.000 soldados e 92 navios. Era menos da metade do que qualquer estrategista consideraria mínimo. A campanha durou 3 meses. 3 meses para destruir um reino inteiro. Belisário desembarcou na Tunísia moderna e marchou direto para Cartago. Os vândalos não esperavam um ataque tão rápido, tão longe de suas bases. Na Batalha de Adedecimum, 10 milhas ao sul de Cartago, Belisário dividiu seu exército em 3 colunas. Parecia arriscado. Era genial. Quando o rei vândalo Gelimer tentou cercar uma coluna, as outras 2 o cercaram. Cartago caiu sem cerco. Gelimer fugiu para as montanhas. Em dezembro de 533, foi capturado.
Belisário voltou a Constantinopla com o tesouro vândalo e recebeu um triunfo, a antiga honra romana que não era concedida há séculos. Procópio descreve a cena, o general caminhando do hipódromo até o palácio imperial, com os despojos de Cartago diante dele. Justiniano assistia do camarote imperial. Naquele momento, o imperador deve ter pensado que tudo era possível. E então veio a Itália. A Itália dos ostrogodos. A Itália que continha Roma. Em 535, Belisário cruzou para a Sicília com apenas 7.500 homens. Justiniano não podia dar mais. O império lutava em várias frentes. Havia revoltas nos Balcãs. A Pérsia ameaçava novamente. Belisário teria que conquistar a península inteira com o efetivo de uma legião. Nápoles resistiu. Belisário encontrou um aqueduto seco que levava para dentro das muralhas. Seus soldados rastejaram por ele durante a noite. Ao amanhecer, estavam dentro da cidade. Nápoles caiu em novembro de 536. Roma veio em dezembro. Os godos simplesmente abandonaram a cidade, incapazes de acreditar que alguém defenderia aquelas muralhas arruinadas com tão poucos homens. Mas Vitíges, o novo rei godo, não aceitou a humilhação. Na primavera de 537, ele voltou com 150.000 guerreiros. Cercou Roma. Cortou os aquedutos. E esperou que a fome fizesse o trabalho. Belisário tinha um ano de provisões e uma ideia. Ele converteu os moinhos do Tibre em moinhos flutuantes, movidos pela correnteza do rio. Roma continuou tendo pão. E Belisário usou os aquedutos secos como rotas secretas para emboscadas noturnas. O cerco durou 1 ano e 9 dias. 374 dias de ataques constantes, de fome, de doença. Procópio conta que os godos tentaram 14 assaltos em massa às muralhas. Todos fracassaram. Belisário estava em toda parte. Comandava a defesa pessoalmente. Atirava com o arco das muralhas. Certa vez, matou tantos godos que os bárbaros passaram a gritar seu nome como aviso quando viam. Em março de 538, reforços chegaram de Constantinopla. Não muitos, mas o suficiente. Belisário lançou uma ofensiva. Os godos, exaustos e doentes, recuaram. Vitíges fugiu para Ravenna, a capital ostrógoda. 2 anos depois, Belisário estava diante dos portões de Ravenna. Os godos ofereceram algo inacreditável, a coroa. Queriam que Belisário se tornasse imperador do Ocidente, independente de Constantinopla. Ele fingiu aceitar. Entrou em Ravenna como suposto rei. E então prendeu Vitíges e enviou a coroa a Justiniano. A Itália estava reconquistada. O Mediterrâneo era novamente um lago romano. Belisário tinha 35 anos e era o maior general vivo. Justiniano nunca confiou nele de novo. O imperador temia a popularidade de seu general. Temia que um dia Belisário aceitasse uma coroa de verdade. Nos anos seguintes, Belisário foi enviado para missões impossíveis com recursos ainda mais miseráveis. Lutou contra persas. Voltou à Itália quando os godos se revoltaram. Sempre com poucos homens. Sempre com suspeita imperial sobre os ombros. Em 562, aos 57 anos, Belisário foi acusado de conspiração contra o imperador. As acusações eram falsas. Não importou. Seus bens foram confiscados. Segundo uma lenda medieval, ele terminou cego e mendigo nas ruas de Constantinopla. A lenda provavelmente é exagero. Mas a realidade não foi muito melhor. Justiniano o perdoou meses depois, devolveu parte de suas terras. Belisário morreu em 565, poucos meses antes do próprio imperador. Ele reconquistou o norte da África em 3 meses. Tomou Roma com 7.000 homens. Defendeu-a contra 20 vezes seu número. E Roma o recompensou com suspeita, humilhação e esquecimento. Se este vídeo chegou até você, inscreva-se no canal. A história tem mais heróis esquecidos. E eles merecem ser lembrados.